Existem muitos motivos que a gente pode apontar como fatores para Game of Thrones ter tido um final tão desastroso. Um deles é a variada quantidade de plots que a história foi simplesmente abandonando com o passar do tempo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dessas linhas narrativas que GOT apresentou, mas logo depois esqueceu para todo sempre, contribuindo para deixar a história cada vez mais pobre e dar aquele gostinho amargo no final das últimas temporadas. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago, e eu vou começar apontando que esse vídeo foi inspirado por um canal gringo, mais uma vez, chamado de Super Kurt's Delight, que também traz análises sobre séries. Aí eu me inspirei num vídeo deles com essa mesma temática para trazer a minha versão para vocês sobre as linhas narrativas e os plots abandonados em Game of Thrones. E sem mais delongas, vamos começar. Começando com o plot que envolve a famosa espada do Stannis, que foi apresentada pra gente logo no começo da segunda temporada, quando o Stannis está forçando os seus lords, né, que apoiam a demanda dele de se tornar rei dos Sete Reinos, ele está forçando eles a abandonarem as suas crenças nos Sete Deuses e adotar R'hllor como o seu senhor. Tem aquela cena que eles estão lá em Pedra do Dragão na praia, queimando estátuas dos falsos deuses, e a Melisandre anuncia que o príncipe que foi prometido carregaria a luminífera, uma espada flamejante que traria a luz e combateria a escuridão. Nessa cena, o Stannis até retira uma espada em chamas de uma das piras, né, que tá lá queimando os deuses falsos, mas basicamente isso nunca mais iria voltar a ser importante na trama, especialmente a espada. A Melisandre, no final da 8ª temporada, até coloca fogo nos Araques dos Dothrakis durante a Batalha da Longa Noite, que também não acaba servindo pra nada, porque todos eles simplesmente morrem numa cena patética. Além disso, todo o plot do R'hllor, né, como Senhor da Luz e como um deus que se opõe à escuridão, não é muito explorado. A única coisa que o Senhor da Luz faz na série é ressuscitar os mortos, mas isso nunca fica muito claro sobre qual é o objetivo dele com isso e como ele de fato se opõe ao outro, né, ao outro deus, à Longa Noite, aos White Walkers, ao Rei da Noite, ou seja lá qual for a força que ele está se opondo. Isso nunca é muito explorado e no final da história acaba num grande dane-se. A Quaithe é uma mulher misteriosa que aparece em Qarth nos livros, chegando a se comunicar um pouco mais com a Daenerys. Ela vai até a Daenerys para ver os dragões como uma representante de Qarth. Mas na série ela acaba aparecendo mais pro Sor Jorah. Ela parece compreender que a Daenerys tem um papel importante a desempenhar na história de Essos e Westeros, e ela até consegue ver o futuro da Dany, mas acaba que no final da temporada ela só é usada para que o Sor Jorah consiga encontrar os dragões da Daenerys que foram sequestrados. Então ela só serve como essa ferramenta simplista do plot. Nos livros, a Quaithe é muito mais importante, até porque ela faz profecias para Dany quando ela tá em Qarth, e também aparece de volta para ela quando a Dany chega em Meereen. E o aviso que ela dá para Daenerys, a profecia que ela fala, acaba se cumprindo rapidamente, né? É uma das profecias que a gente mais consegue ver acontecendo nos livros mesmo. Não é tão misteriosa. Infelizmente, ela acabou sendo mais um personagem completamente simplificado na série e que não serviu para muita coisa, só como um artifício de roteiro mesmo, e foi completamente esquecida e barrada na boate. Esse caso não chega a ser um plot abandonado na série talvez, mas é algo curioso. Um dos inscritos até me lembrou dessa cena em que a Cersei ouve a profecia dela na infância num comentário recente. Em um raro flashback que a série mostra, lá no começo da 5ª temporada, nós vemos uma Cersei jovenzinha indo conversar com uma bruxa da floresta, a famosa Meg Ahran. Na série, eles cortaram a parte mais importante dessa profecia, na qual a Meg fala sobre o Valonqar, o suposto irmão mais novo que traria o fim para Cersei. Mas é curioso que a gente vê na série a Meg falando que o marido da Cersei, o futuro rei, teria 20 filhos e que ela teria apenas 3, dando a entender de que ela não seria feliz no casamento e que ele trairia muito ela. Porém, na primeira temporada, a gente vê uma cena na qual a Cersei conta para Catelyn que o seu primeiro filho morreu de febre. Ou seja, a série diz pra gente que a Cersei teve 4 filhos e depois mostra uma profecia no qual a bruxa da floresta diz pra Cersei que ela teria apenas 3, esquecendo basicamente desse primeiro filho. Aí a gente não consegue dizer se eles quiseram mostrar que a profecia não era precisa o suficiente, não era totalmente verdadeira, ou se eles simplesmente esqueceram do próprio diálogo que eles colocaram lá na primeira temporada. Provavelmente foi essa segunda opção. Mais uma vez, parabéns D&D pelo péssimo trabalho.
Logo depois, nós descobrimos que o Jon seria um filho legítimo do casamento secreto feito entre a Lyanna e o Rhaegar, e que, portanto, ele seria o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro. Porém, isso é usado exclusivamente na série para gerar um conflito entre o Jon Snow e a Daenerys, que estão naquele relacionamento estranho deles, e de alguma forma para justificar que a Daenerys ficasse um pouco mais desconcertada e obcecada pelo Trono de Ferro, levando ela para aquele final horroroso. No final da temporada, contudo, esse plot é completamente esquecido e ele não serve para nada na decisão ali de colocar o Jon como verdadeiro rei ou qualquer coisa do tipo. Eles simplesmente descartam essa ideia rapidamente. Durante a série, é sempre mostrado pra gente alguns símbolos que estão relacionados aos White Walkers. Toda vez que é preciso mostrar que eles deixaram alguma marca por onde eles passaram, a gente vê algumas formas seculares sendo apresentadas, só que isso nunca é explicado ou explorado de fato na série. Mesmo que a gente tenha o Bran, que todo o plot dele envolve descobrir mais sobre os outros e sobre os White Walkers, eles nunca tocam nesse assunto e a gente nunca vê de fato por que eles fazem esse símbolo, qual que é o significado deles e se isso poderia representar alguma coisa a mais. Da mesma forma, lá na quarta temporada, a gente vê um White Walker levando um bebê num altar lá nas Terras de Sempre Inverno, onde ele simplesmente transforma esse bebê numa espécie de White Walker mirim. A gente vê o olhinho do bebê ficando azul, mas mais uma vez, isso nunca é explorado nem explicado, e essa é a única vez que a gente vê esse altar ou um White Walker transformando um bebê de fato, mais um plot abandonado. Bom, a Meera Reed é um personagem completamente abandonado no final da sétima temporada. Ela é aquela garota que acompanha o Bran durante toda a jornada dele, e na sétima temporada ela vai até ele se despedir, dizendo que enquanto os White Walkers estivessem invadindo Westeros, ela preferia ficar com a família dela. E é só isso, ela nunca mais aparece. A gente acompanha todo o plot da Arya aprendendo a ser uma assassina sem rosto lá em Braavos, pelo menos desde a quarta, da terceira temporada. Mas além desse plot ser simplificado e completamente insatisfatório no final, a gente só vê a Arya usando essa habilidade na vingança dela contra os Frey na sétima temporada, em uma cena que pra mim, pelo menos, é bem forçada. Depois disso, essa capacidade da Arya é completamente abandonada. A gente até vê que ela leva uns rostos lá pra Winterfell na sétima temporada, mas, enfim, não serve pra nada, ela não usa pra mais nada. E é isso. Falando em habilidades e capacidades abandonadas, depois do Hodor, a gente simplesmente não vê mais o Bran utilizando seus poderes de Warg, fora alguns corvos lá que ele invade pra checar o ambiente. A gente tinha grandes expectativas de ver ele wargando um dragão lá na sétima ou oitava temporada, mas isso fica só em sonho mesmo, porque esse é mais um dos poderes do Bran que é completamente descartado, assim como quase tudo que é mágico, né, em GOT, o D&D resolveram ir abandonando aos poucos, porque eles queriam aumentar a base de fã da série. Sim, né, a série mais assistida da história, e eles precisavam tirar a magia para aumentar a base de fãs, mas são uns imbecis, enfim. Para vocês verem como o final da série nunca vai ser o mesmo final dos livros, existe uma entrevista na qual o George R. R. Martin comenta um dos fatores que ele não gosta muito na obra do Tolkien. Ele comenta que o Tolkien, por mais incrível que seja, não explica alguns pontos importantes, no final da história dele. Por exemplo, ele diz que o Tolkien nunca comentou como o Aragorn lidou com os orcs na Terra-média depois de se tornar um rei. O Martin questiona se o Aragorn fez um processo de reinserção dos orcs na sociedade, ou se o Aragorn simplesmente praticou uma política de extermínio contra eles. E que isso sempre foi algo que incomodou o Martin, pensando na fantasia do Senhor dos Anéis, e por isso que em Game of Thrones ele sempre propõe algo diferente, algo que sempre tem explicação, que sempre tem um contexto político e social, e por aí vai. Aí a gente corta pro final de Game of Thrones, que deixa uma dúvida extremamente parecida. O que aconteceu com o comércio de escravos na Baía do Dragão depois da morte da Daenerys? Ele foi restituído ou Daario Naharis manteve as políticas dela lá em Meereen? A gente nunca vai ter essa resposta, porque os livros devem apresentar um final e um contexto bem diferente para Meereen e também para Daenerys. Mas é extremamente curioso, que o D&D também tenham feito a mesma coisa que o George R. R. Martin critica o Tolkien, tenham deixado tantos pontos políticos sem nenhuma resposta e sem nenhum contexto.
Dorne é com certeza o subplot mais mal explorado de Game of Thrones. Um dos pontos que é completamente descartado na série é Dorne ser um aliado da Daenerys. A gente até vê aquela batalha na qual as Dornesas enfrentam a frota do Euron Greyjoy, mas depois disso todo o exército de Dorne é completamente esquecido. Eles não estão presentes em Winterfell, na Batalha da Longa Noite, e nem em Porto Real durante o massacre da cidade. Porém, todavia, entretanto, o príncipe de Dorne simplesmente aparece no conselho final que elege o Bran como rei. Ou seja, eles não esqueceram Dorne, mas esqueceram todo o contexto que envolvia a aliança Daenerys e Dorne. Ou seja, é completamente ridículo também. Isso é um vídeo de hate, né? Pelo amor de Deus. Bom, mais uma vez algo que a série esqueceu e que eu acho que o George R. R. Martin nunca perdoaria isso nos livros. Os Dothrax. Lá no começo da série, é dito que o Calazar do Khal Drogo controlava mais de 40 mil guerreiros. Na sexta temporada, a gente vê a Daenerys reunindo todos os Calazares num grupo só, que deveria somar bem mais do que o Drogon possuía. Porém, depois da Batalha de Porto Real e da morte da Daenerys, ninguém se dá o trabalho de explicar o que aconteceu com os Dothrax, sendo que eles eram um povo completamente selvagem e bastante brutal, para os padrões de Westeros pelo menos. Ou seja, eles simplesmente ficaram livres em Westeros para fazer o que bem queriam? Um bando de gente super agressiva, que adora uma treta, que adora resolver tudo no Araque? Não faz sentido nenhum. Os Imaculados a gente meio que sabe que foram mandados para Naaf, né, que é a terra natal da Missandei, mas os Dothrax são basicamente esquecidos no rolê e ninguém comenta sobre eles. O coitado do menino Rickon que não sabia correr em zigue-zague foi morto lá na sexta temporada e depois disso, nada. Ninguém nunca mais menciona o coitado do garoto e ele nem parece fazer falta para os outros Starks que simplesmente ignoram a morte dele. A gente até vê a Arya se reencontrando com a Nymeria e a alcateia dela. Talvez isso pudesse ser de alguma ajuda no futuro da história, conforme a gente espera até que aconteça nos livros também, a gente tem esses indícios. Mas na série é só uma cena de fanservice. E vale mencionar que basicamente todos os lobos Starks, de um modo geral, são esquecidos no rolê e completamente escanteados nas últimas temporadas, porque, segundo o D&D, gastava muito dinheiro para fazer os lobos de CGI. Então eles simplesmente preferiram cortar eles, olha só. A série até pincela em alguns momentos que poderia existir algo mais sombrio e misterioso no passado do Varys, mas isso nunca é realmente aprofundado e ele é mais um personagem que é nerfado nas últimas temporadas. Porque no começo a gente viu o Varys como um mestre da espionagem, das conspirações. Porém no final de Game of Thrones ele vira mais um conselheiro figurante para Daenerys e é morto por algum motivo bobo que eu nem me lembro direito qual é. Ai, a Kivara, que é a grande esperança dos fãs da Daenerys, as famosas viuvinhas, né? A galera que espera que o Drogon tenha levado a Daenerys lá pra Essos pra ressuscitar ela, né? Por essa sacerdotisa que parecia apoiar, né, todo o plot ali da Daenerys. Infelizmente, essa só é mais uma das personagens que é completamente esquecida no rolê após a sexta temporada e a gente não tem nada de muito aprofundado, né, falando sobre ela, nenhum plot que explique a existência dessa personagem, o que ela significava, se ela teria algum outro ponto na trama. Ela só é mostrada lá na sexta temporada e depois completamente esquecida, como muitas das coisas que Game of Thrones fez. Na sétima temporada, a gente tem uma cena na qual o Bran fala que não poderia ser Lorde de Winterfell, porque ele nunca poderia ser Lorde de coisa nenhuma. Afinal, agora ele era o Corvo de Três Olhos, algo muito superior a toda a politicagem de Westeros. Aí corta pra oitava temporada do Bran no último episódio, simplesmente afirmando que ele estava completamente destinado a reinar sobre toda Westeros. Qual o sentido disso? Pra mim, talvez seja o pior plot esquecido de toda a trama. Desde o começo da história, a gente é levado a buscar por um Azor Ahai, pelo príncipe que foi prometido. E a trama dá muitos indícios de que seria ou o Jon ou a Daenerys, né? Esse personagem que combateria o mal no final e que faria um sacrifício grande para enfrentar o Rei da Noite. Porém, no final da série, esse arco é completamente esquecido e a Arya que acaba matando o Rei da Noite da forma mais tosca possível, sendo que a série se baseia, né, para justificar a Arya como a
quem vai finalizar o Rei da Noite, numa profecia tosquíssima que a Melisandre faz para a Arya, acho que lá na 3ª temporada, mas eles até mudam as falas da Melisandre lá na 8ª temporada para tentar encaixar. Pra mim, essa coisa do Azor Ahai é o plot abandonado que mais dói na série, porque ele tá na essência de GOT, né? E eu queria que fosse algo subversivo, né? Talvez o Bran ser colocado como Azor Ahai, pra mim não teria o problema. Mas colocar a Arya do nada, usando a adaga do Mindinho, do nada, e justificando com essa suposta pseudo-profecia da Melisandre, foi pra mim a gota d'água pra perceber que aquela temporada não tinha mais salvação lá no episódio 3, se eu não estiver enganado, que eu acho que é o episódio da Batalha de Winterfell. Triste. Bom, pessoal, mas esses foram os 17 pontos aí, os 17 plots que foram abandonados por Game of Thrones. No vídeo original que eu comentei, o cara do canal traz 42 pontos, se eu não me engano. Mas eu acho que ele coloca muita coisa que não é necessariamente um plot que foi apresentado e depois abandonado. Ele coloca alguns erros de narrativa mesmo que a história tem. Por exemplo, a Daenerys não tendo reconhecido o Jaime lá na 8ª temporada, mesmo que na 7ª o Jaime tenha quase matado a Daenerys, né, naquela corrida que ele dá com a lança até o Drogon, né, e que o Bronn salva o Jaime, né. É uma cena bem icônica da série, inclusive, mas a Daenerys parece não reconhecer o Jaime, mesmo ele estando frente a frente ali numa situação de quase morte. Mas pra mim isso não é um plot que a história apresentou e depois esqueceu. É simplesmente um erro de continuidade mesmo, dentre os muitos erros que foram cometidos pelo D&D. Esse é um vídeo do hate, do ódio, né? Porque a série poderia ter sido muito melhor do que ela foi, mas também é interessante da gente ver que os erros não começaram na 7ª nem na 6ª temporada, né? Eles começaram muito antes, né? Com o D&D esquecendo várias coisas que foram apresentadas lá no começo. Além disso, eu nem falei dos personagens que foram esquecidos necessariamente, ou dos personagens que foram cortados dos livros, ou dos personagens que foram mortos de uma forma bem diferente do que acontece nos livros, o que também impacta no final da história, né? Esses são só alguns dos plots de elementos que foram apresentados, que prometiam alguma coisa, mas que simplesmente não deram em nada, porque o D&D simplesmente não quiseram levar isso adiante. E acho que fica uma menção bem especial para toda essa coisa da magia, né? Que é algo que envolve as profecias também, que é algo que os D&D declararam mesmo, que eles fizeram questão de cortar, porque para eles todo esse lance da magia afastava o público maior. O que não faz sentido, porque a primeira cena de Game of Thrones é uma cena de magia, é uma cena dos outros. Então não faz sentido eles acharem que a magia afastava. Se fosse assim, o filme de terror e filme de super-herói não ia arrecadar milhões e bilhões todos os anos. A série inteira gira em torno disso. Sim, no final, vamos tirar. Tem dragões. Dragões é a coisa que a galera mais gosta de Game of Thrones. House of the Dragon. É sucesso completo porque tem dragões. Aí você vem falar que magia, os dois eram muito, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acham que teve outro plot aí que foi abordado em Game of Thrones depois esquecido, deixe nos comentários. Quem sabe não dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo. Comentem também qualquer coisa que vocês queiram comentar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Thank you. Eles queimam as estátuas dos falsos deuses. E a Eu ia falar Milena. Logo depois, nós descobrimos que o Jon seria um filho legítimo do casamento Oh my god. Entender sobre o... Peraí, não gostei. Que são mostrados toda vez que falamos ou Cínculo. Ai, voltou tudo. Take 2. Lá nas terras do Para Sempre... Da mesma forma, lá na 4ª temporada, a gente vê um White Walker levando um bebê para uma espécie de altar lá nas terras de Para Sempre Inverno. Sempre Inverno, meu Deus do céu. Lá para as terras de Sempre Inverno, numa espécie de altar. Lá nas terras de Para Sempre Inverno. Ai, porque eu tô com Para Sempre Inverno. Ai. Ai, que caos. Habilidade na sua vingança contra os Frey. Hoje eu tô com um problema de dicção. Blá, 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 blá. Ai, eu voltei tudo de novo. Ai, Senhor, por que estás me punindo? Help. Carta aberta a Deus. Help. Dorne é com certeza o Sublipó. Mas os Dothraki são completamente escocidos no rolê. Escocidos. Pelo amor de Deus. Está muito difícil. Não é, mas não sei o que está acontecendo. Os inaculados, pelo amor de Deus. Ai, essa palavra... Fiquem, vai ser maior que o vídeo. A gente até vê a Arya se reencontrando com a Nymeria e a alcateia dela, de lobos. Que a alcateia é toda a alcateia de lobos, então não faz sentido, é um pleonasmo.
a Kinvara, sacerdotisa, meu Deus do céu. Porém, no final e hoje tá difícil. Eu vou me aposentar depois de hoje, pelo amor de Deus.